Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na Uni FM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. Cinema e futebol possuem uma relação muito próxima. Ambas expressões foram criadas no século XIX e se desenvolveram ao longo do século XX. E hoje vamos trazer um especial, abordando os documentários oficiais das Copas do Mundo da FIFA, com a participação do estudante do curso de jornalismo, Leonardo Keller. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Della Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, na técnica José Carlos Quartieiro, o Zezinho, que não foi para a Maratona de Porto Alegre, mas quem sabe aí no futuro, né? Uns 10 quilômetros, uma meia maratona. O Zezinho tem condições, eu acredito, de fazer essa grande jornada atlética. Ele diz que só no São Silvestre. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 1º de junho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 1º de junho na história do cinema. Em 1902, nascia o diretor suíço Leopold Lindenberg. Embora não seja um nome muito conhecido do grande público atual, Lindenberg teve enorme importância para o cinema europeu do pós-guerra. Suas obras são marcadas por temas sociais, humanitários e políticos. Seu filme mais célebre é Die letzte Chance, A Última Chance, drama ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, que acompanha refugiados tentando escapar do nazismo. O longa conquistou reconhecimento internacional e recebeu o prêmio especial no Festival de Cannes em 1946. Outros títulos importantes de sua filmografia incluem Marie-Louise, vencedor do Oscar honorário, destinado ao melhor filme estrangeiro antes da criação da categoria oficial, e Swiss Tour, ou Tour Suíço. Lindenberg faleceu em 1984, aos 81 anos. Em 1920, nascia Robert Clark, nome ligado ao cinema de ficção científica dos anos 50, época em que Hollywood explorava os medos da Guerra Fria, da energia nuclear e das transformações científicas. Seu trabalho mais famoso é O Horrível Demônio do Sol, clássico cult, no qual interpreta um cientista contaminado por radiação que se transforma em uma criatura monstruosa quando exposto à luz solar. Ele faleceu em 2005, aos 85 anos. Em 1922, nascia Bibi Ferreira, lenda da cultura brasileira. Filha do ator Procópio Ferreira, Bibi iniciou a carreira ainda criança e tornou-se uma das maiores artistas da história aqui do país. Sua trajetória ultrapassou 8 décadas e influenciou gerações de atores, atrizes e cantores. Embora sua consagração tenha ocorrido principalmente nos palcos, especialmente em musicais, ela também atuou em produções cinematográficas e televisivas. Seus principais trabalhos no cinema foram Cidade e Mulher e Almas Adversas. Ela faleceu em 2019, aos 96 anos. Em 1926, portanto 100 anos atrás, nascia um dos maiores símbolos da cultura popular do século XX, Marilyn Monroe. Sua carreira começou com papéis pequenos, mas rapidamente chamou a atenção pelo carisma e pela presença magnética diante das câmeras. Entre seus principais filmes estão Os Homens Preferem as Loiras, no qual ela protagonizou o lendário número musical Diamonds Are a Girl's Best Friend. Outro marco foi O Pecado Mora ao Lado, responsável pela icônica cena do vestido branco esvoaçando sobre uma grade de ventilação do metrô lá em Nova York, e é uma das imagens mais famosas aí da história do cinema.
E ela também brilhou em Buzz Stop, Nunca Fui Santa, filme que demonstrou seu talento dramático, e Some Like It Hot, Quanto Mais Quente Melhor, considerada por muitos críticos uma das maiores comédias já realizadas. Por este último trabalho, ela recebeu inclusive o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia musical. Ela faleceu em 1962, aos apenas 36 anos. Mas mesmo décadas após sua morte, a Marilyn continua sendo aí uma das figuras mais reconhecidas do cinema mundial, mesmo por pessoas que nunca assistiram a um filme dela. Andy Griffith, embora seja principalmente lembrado pela televisão, também marcou a carreira atuando em grandes filmes na década de 50. Ele também completaria agora 100 anos. Em Um Rosto na Multidão, dirigido por Elia Kazan, Griffith interpreta um homem simples que se transforma em celebridade nacional e passa a influenciar a opinião pública. O filme é considerado visionário por antecipar temas como manipulação midiática, culto à personalidade e influência dos meios de comunicação. Griffith faleceu aos 86 anos. Em 1939, nascia Cleavon Little. Seu nome ficou eternamente ligado a Blazing Saddles, Banzé no Oeste, uma das comédias mais influentes da história do cinema. Dirigido por Mel Brooks, o filme satiriza os clichês do faroeste e utiliza humor ácido para abordar temas como racismo, preconceito e estereótipos culturais. A interpretação de Little foi fundamental para o sucesso da produção, que permanece aí como referência para inúmeras comédias posteriores. Cleavon Little faleceu em 1992, aos 53 anos. E fazem aniversário hoje, né? Talvez poucas pessoas possuem uma carreira tão respeitada quanto Morgan Freeman, que nasceu na data de hoje, em 1937. Freeman construiu uma filmografia impressionante, marcada por personagens de autoridade, sabedoria e grande humanidade. Ele recebeu indicações ao Oscar por Armação Perigosa, Conduzindo Miss Daisy, Um Sonho de Liberdade e Invictus. Com Clint Eastwood, estabeleceu uma parceria importante. Além de Invictus, ele também fez Os Imperdoáveis e a sua vitória no Oscar também veio em um filme dirigido por Clint. Foi Menina de Ouro. Ele também participou de sucessos como Seven, Impacto Profundo, Todo-Poderoso, Lucy e a trilogia do Batman, dirigido por Christopher Nolan. Sua voz tornou-se tão famosa quanto sua atuação, sendo frequentemente utilizada em documentários e narrações. 86 anos do cineasta brasileiro Brás Chadwick. Ele dirigiu adaptações de obras literárias e peças teatrais. Destacamos no cinema os filmes Navalha da Carne, Bonitinha Mas Ordinária e Perdoa-me por Me Traíres, com Vera Fischer e Nuno Léo Maia no elenco. Hugo Giorgetti, outro diretor brasileiro, completa 84 anos hoje. Ele se tornou um dos grandes cronistas da cidade de São Paulo e fez filmes aí ligados muito ao mundo do futebol. Ele dirigiu Boleiros, Boleiros 2 e também filmes como Festa e Cara ou Coroa, em que retratam personagens urbanos, torcedores de futebol, trabalhadores e figuras anônimas do cotidiano paulistano. Entre os atores britânicos, destacamos 3 nomes fundamentais que fazem aniversário hoje. 82 anos de Robert Powell, que se tornou mundialmente conhecido por interpretar Jesus Cristo na minissérie Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Seu olhar marcante e sua interpretação serena transformaram-no em uma referência para representações do personagem. Powell, inclusive, é o narrador de um dos documentários oficiais das Copas do Mundo, aquela em que o Brasil conquistou o pentacampeonato em 2002. Brian Cox, outro ator britânico, completa 80 anos. Ele participou de filmes como Coração Valente, Troia e A Identidade Bourne. Mas, nos últimos anos, ele recebeu aclamação mundial por uma série televisiva chamada Succession. Jonathan Pryce completa 79 anos hoje. Ele construiu uma carreira admirada, tanto no cinema quanto no teatro. E em filmes, ele fez Brasil, o filme, Evita, e é bastante lembrado por Dois Papas, que ele rendeu indicação ao Oscar ao interpretar o Papa Francisco. Dentre as gerações mais recentes, destacamos a aniversariante Terry Polo, que faz 57 anos, conhecida pela trilogia iniciada com Entrando Numa Fria,
e também comédias de sucesso dos anos 2000. Amy Schumer completa 45 anos. Ela destacou-se em Descompensada, filme que ajudou a renovar a comédia romântica contemporânea. E também 30 anos de Tom Holland. Ele se tornou aí um dos rostos mais populares do cinema atual, depois de atuar no drama O Impossível e conquistou fama global como Peter Parker nos filmes da franquia Spider-Man, que o transformaram em um dos maiores astros da sua geração. Também, na data de hoje, falecia em 1943 Leslie Howard, um ícone do cinema clássico. Seu papel mais famoso é Ashley Wilkes em E o Vento Levou, mas sua carreira vai muito além desse clássico. Ele também brilhou em Escravos do Desejo, ao lado de Bette Davis, e Pigmalião, adaptação da peça de George Bernard Shaw, e que foi indicada ao Oscar de melhor filme. Sua morte ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o avião em que viajava foi abatido no Atlântico. Ele tinha apenas 50 anos e o episódio alimentou diversas teorias e contribuiu para transformar Leslie Howard em uma figura quase lendária da era dourada de Hollywood. Há 40 anos, em 1986, os cinemas de Santa Maria exibiam. No Cine Glória, nós tínhamos A Testemunha, com Harrison Ford. No Glorinha, o filme brasileiro Quero Ser Feliz. E no Cine Independência, a ação Gotcha, uma arma do barulho. E agora, Zezinho, vamos para a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Só de ouvir passa um filme e passa lembranças de Copas do Mundo. O ritmo aqui do matinê de hoje é um esquenta para a competição que vai aquecer corações, gerar emoções daqui a alguns dias. E hoje vamos ouvir então 3 canções que marcaram as Copas do Mundo mais recentes. Começamos com Shakira, é claro, Waka Waka, 'Tis Time for Africa. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. As Copas do Mundo são muito mais do que partidas de futebol. Elas são feitas de histórias, personagens, emoções, imagens inesquecíveis e momentos que atravessam gerações. E uma das formas mais fascinantes de reviver essas memórias está nos documentários justamente produzidos pela FIFA, documentários oficiais, que a entidade aí promove desde 1954. Ou seja, as primeiras Copas não tivemos documentários oficiais. É claro que, ao longo das décadas, esses filmes registraram gols, títulos e grandes craques, mas também guardaram os bastidores das seleções, as transformações do futebol, escolhas narrativas e até mesmo o contexto cultural de cada país sede. São verdadeiros retratos de uma época e capazes de transformar um torneio esportivo em uma experiência cinematográfica. No programa de hoje vamos viajar pela história das Copas do Mundo, através de seus documentários oficiais, mas é claro, vamos falar de futebol também, né? Afinal de contas, aqui no Brasil, todo mundo também sabe analisar muito bem o futebol, alguns para mais, outros para menos. É uma discussão bastante forte, né? Comigo estará o estudante do curso de jornalismo da UFSM, integrante do radar esportivo aqui das rádios da UFSM, Leonardo Keller. Salve, meu caro. Salve, Alexandre. Boa tarde. Muito boa tarde a todos que nos escutam. É sempre um prazer vir aqui na rádio trocar uma ideia contigo. Apesar dessa ser a segunda vez que eu venho ao matinê, a gente já conversou, né, no CCS Podcasts, a gente já conversou inclusive outras 20 vezes no Traveling da Copa, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre aqui, mas basicamente a gente fez isso que a gente vai fazer hoje, que é trocar ideias sobre esporte e unir isso ao cinema, né? Porque é muito legal quando o esporte e a arte se unem. E esses documentários são a tradução disso. Massa, cara. Realmente, a gente tá nesse projeto paralelo aí, né? No canal Cinemec lá, a gente faz o Traveling da Copa, já estamos chegando no número 19, se eu não me engano. Copa de 18. Copa de 2018, né? E o Leonardo aceitou o desafio aí de assistir a todos os documentários.
E vamos trazer um pouco também dessa experiência, né, Leonardo? Como é que foi para ti, assim, jovem, padawan, como um outro amigo nosso gosta muito de falar, né? Né? Ver esses documentários e sentir um pouco mais, assim, a Copa do Mundo também pelas imagens, né, de épocas que, né, se tu não tem uma memória, porque não era vivo, né? Assim como eu, muitas Copas eu também não era nascido ainda quando aconteceram, né? Mas são memórias que a gente vai criando a partir dos documentários e também das leituras que fazemos, né, sobre essas competições. Como é que para ti foi essa experiência? É uma baita experiência, porque, obviamente, a esmagadora maioria das Copas do Mundo eu não assisti, eu não era vivo. Qual a primeira que tu assistiu? Que eu era vivo? A primeira que eu lembro bem foi a de 2014. 2010 eu lembro do clima da Copa do Mundo. 2010 eu lembro de ir pro colégio vestido de Brasil e a escola tá naquele clima festivo. Mas a primeira que eu lembro de assistir todos os jogos, não todos, mas a grande maioria, e conhecer os jogadores, entender, foi de 2014. Que não acabou muito bem para nós brasileiros. Mas foi uma experiência boa, ainda assim, de acompanhar aqueles atletas ali que eu tinha como referência, né? Porque eu sempre fui muito, muito fã de esporte, fã de futebol. E assistir pela primeira vez os maiores atletas no maior campeonato do mundo foi muito bom. E falando dos documentários, é muito legal, porque eu conseguia ter noção de outros grandes atletas de outras gerações, de todas as gerações. Né? Quem eram o Messi e o Cristiano Ronaldo da época, né? Da década de 30, 50, 60, 70 e assim por diante. Então, é muito legal. Eu acho que os documentários conseguem mostrar bastante, não só os atletas, a rotina, mas também os jogos, né? Como que era jogado. Alguns dão mais ênfase nos jogos, outros menos, e dão mais ênfase à torcida, ao clima de festa, à cultura dos países que cediam a Copa do Mundo. Então eu acho que é um guia histórico para qualquer fã de futebol. O primeiro, então, como a gente falou aqui, é da Copa de 54, né? O país sede foi a Suíça. O documentário se chama German Giants, Gigantes Alemães, né? E tem o Emil Fersil como narrador, né? E claro que logo de cara, assim, por se tratar também de unir a questão do futebol e do cinema, né? Esse documentário ele já apresenta uma questão interessante, que é a inclusão do personagem Marco, né? Que é um menino que acompanha aí a trajetória da seleção suíça, né? Mas enfim, né? Que também acaba querendo assistir a final. É o primeiro elemento que a FIFA coloca, mas ainda era num estilo mais focado no jogo, né? A gente não tinha mais elementos, a gente não tinha o contexto dos jogos, assim, basicamente. O contexto fora, como que era o clima, vestiários, o clima dos torcedores para a Copa até tinha, mas não tanto como em alguns outros mais para frente. Eu acho que a evolução foi acompanhando, tu pode falar com mais propriedade, óbvio, acompanhando a evolução do cinema, talvez, né? Porque mais para frente a gente via que era mais filme mesmo. Eu tinha essa sensação que era um filme que passaria no cinema. Anteriormente, nesses primeiros documentários, esses primeiros que foram feitos por alemães, né? A gente pode falar de 54, acho que até 62. 62 também são alemães. 62 são alemães, né? De 54 até 62, que são os primeiros, a gente observa mais o jogo. Não que isso seja ruim, eu como fã de futebol gosto muito de ver como era jogado, mas eu sinto um pouco de falta de outros elementos. Não que seja ruim, né? Eles mostram muito bem o que está acontecendo no jogo. Mas eu acho que ali em 62, acho que eu posso falar 62, 58 já talvez, o segundo, já é um divisor de águas em relação ao primeiro. Porque já mostra um pouco mais a trajetória do Pelé, isso, como que era mostra fora. Cenas de bastidores, né? E, bom, para quem gosta de futebol, é muito bom ver como que aquele garoto de 17 anos estava se formando, né? E o legal é que também, como são documentários feitos nas épocas, né, não tinha essa imagem que hoje nós todos temos, né, do rei do futebol, Pelé. Sim. Não, era alguém ainda que estava construindo a sua carreira. Ele como uma promessa, né? Exato, e bem forte, né? Bem forte. É como se fosse o Mbappé na Copa de 18, talvez. Copa de 2018. Era um jovem que estava ascendendo no futebol, mas não era uma certeza ainda, né? Era uma promessa. Aí em 62 ainda segue naquele ritmo, né? Naquele resumo cronológico. 62 a Copa no Chile, né? No Chile. Mostra um pouco da questão cultural ali de Santiago do Chile, de Vinha del Mar. Mas ali eu acho que é a primeira vez que tem um contexto maior, né? Que é mais explicado, mais bem explicado. Fala do terremoto que aconteceu também. Sim. Né? Então o documentário ele consegue dar uma situada melhor assim, para quem, enfim, não conhece a história ali da competição em si. E a própria cidade, né, de Santiago do Chile, que, claro, sediou a maioria
dos jogos, né? Uhum. E tem a própria questão, né, do um dos engenheiros aí dos estádios, né, que morreu antes, Sim. né, do começo Sim, da Copa. sim. Também é bastante evidenciada isso nesse documentário de 62, né? E, bom, mas aí em 66 nós temos Cores. cores, né? E aí a distribuição também ela atinge um outro nível, um nível mais cinematográfico, né? Sim. Afinal de contas, a Columbia, né, ela acaba sendo aí responsável por propagar, né, o filme chamado Gol, né, nas grandes telas, de uma forma bastante forte. Foi um grande sucesso de bilheteria, inclusive, né? A narração britânica também dá um tom diferente. Né? Aquele sotaque britânico. Que alguns não gostam, mas nessa parte de filmes fica bem legal. A narração britânica com cores, pra mim, eu confesso que me impactou, assim. Eu passei a gostar um pouco mais, porque eu não tenho familiaridade com assistir filmes preto e branco. Eu assisti pouquíssimos na minha vida. Então é diferente. Tu consegue ter uma noção maior ali. E até pra ver os uniformes. Diferenciar os uniformes, o estilo dos jogadores. Ficou bem legal esse documentário. Apesar de a Copa ter acabado de uma forma meio estranha, né? Pro Brasil, Pro principalmente. Brasil, principalmente. Mas o campeão, vamos dizer assim... Aquela bola que não tinha o VAR na época, né? Bom, basicamente a Inglaterra ganhou a Copa... de uma forma bem suspeita, né? Mas enfim. E é o único título deles até hoje, né? Mas o filme é bom. O filme é bom. Aí vem 70, que aí é muito especial para os brasileiros, né? O Mundo aos Seus Pés, o título no Brasil, né? Copa do México aí. E como é que foi para ti ver... Porque é interessante essa Copa de 70, que agora a Netflix aí né, lançou o Brasil 70. Lançou uma série, né? Mas eu acho que para ver essa série é legal o pessoal ter um contexto maior, assim, pelo que eu percebi, é uma série que, né, não vai muito adentro a contextualização de alguns aspectos, né? O filme de 70 ele não aprofunda tantas coisas assim a respeito da situação que o Brasil vivia na época, mas a gente pode dizer que tem conteúdo de sobra, né? Com o time que o Brasil tinha. Na minha opinião, o melhor time da história das Copas do Mundo. O esquadrão do Brasil de 70, então é um espetáculo só ver aquele time jogando. E eu acho que o jogo de câmeras dá uma alterada, a gente consegue ver algumas mudanças nessa parte do jogo mesmo. E o contexto já estava sendo mostrado, né? Desde 62 ali a gente já tinha um contexto do que estava acontecendo nos jogos. E o Brasil era um espetáculo naquela Copa do Mundo, né? E nesse aqui tu também tem um personagem de um menino, né? Que vai querendo ir ver os jogos, né? Verdade, verdade. E ele acaba se escondendo dentro de um carro, aí entra com os jornalistas que estavam lá. Um negócio meio assim também, né? O filme brinca com isso. Retomando lá o primeiro, né? O de 54, mas talvez aqui com um pouco mais de visibilidade, né? Sim. E 74 é talvez um documentário bem distinto, né, Leonardo? É o documentário que o Tarantino faria, né? É esse? É o oposto. É a história começando pelo... Eu gostei disso, tá? A história começa com o olhar do perdedor. Né? Ele começa mostrando a atmosfera do time que perdeu. Né? Que nada mais, nada menos era o time de Johan Cruyff, a Laranja Mecânica de 74, que chegou na final. E perdeu. Então, mostra... Perdeu para a Alemanha. Era na casa da Alemanha ainda, né? Era na Alemanha essa Copa do Mundo. E mostra eles saindo da Alemanha derrotados, principalmente com o foco no Johan Cruyff, que é uma figura muito icônica no futebol. Eu acho que esse chama muita atenção, porque eu cresci sem conhecer muito sobre o Cruyff, né? Eu não ouvia falar muito sobre ele. A gente ouvia falar sobre Maradona, Pelé. Até o Beckenbauer estava à frente do Cruyff em alguns momentos. Eu não ouvia muitas pessoas falarem sobre ele justamente porque ele não ganhou a Copa do Mundo, né? Só que aí depois, quando tu vai pesquisar um pouco mais, tu vê que ele e o Rinus Michels, aquela seleção icônica da Holanda, revolucionou o futebol, basicamente, né? Então a gente consegue ver aquele olhar de perdedor deles e a festa da Alemanha pelo outro lado, né? No final do documentário. E é isso aí. Final realizado em Munique, né? O estádio olímpico, né? De Munique, a Olimpíada de Munique foi... em 72, né? E aí sediou também a final da Copa. É uma competição bem... Para quem quer conhecer mais sobre a competição em si, fica um pouco devendo, né? Por exemplo, do Brasil mostra um jogo. Sim, é verdade. Só jogo contra a Holanda. Né? É mais filme, né? É mais. Mostra menos o jogo. E eu senti falta também. Tem outros documentários mais à frente que a gente vai falar aqui, que são painéis, os melhores, porque são um resumo de tudo que rolou mesmo. Você consegue equilibrar. E consegue trazer emoção também. Consegue trazer emoção. Bom, de 78, na Copa na Argentina, chamada Campeones, né?
É um filme aí que tem inclusive duas versões, né? Tem uma versão que foi proibida, que acabou não sendo documentário da FIFA, justamente por tecer aí críticas mais diretas às questões da ditadura na Argentina. Eu sinto falta, né? Mas é que é aquilo, né? Documentário da FIFA tem coisas que não podem ser mostradas. Eles até mostram de forma indireta, principalmente no início, ali quando eles falam das lideranças da Argentina. Mas o filme é bem bom, ele tem essa carga, né, emocional por conta da ditadura, que a gente não ouve diretamente, mas dá para entender, né? Com o clima que a Argentina tá vivendo e como eles precisavam daquele título, né? E, bom, a Argentina, eu já te falei aqui em bastidores que os documentários da Argentina, as Copas que a Argentina ganha, tem uma carga diferente. Eu, pelo menos, sinto que tem uma carga diferente. Eu sei que a Argentina é o maior rival do Brasil, tem essa relação, mas eles são apaixonados. Eu acho que não tem um torcedor mais apaixonado que o torcedor argentino no futebol. É loucura, coisa de louco. E o documentário mostra ele mostra isso sempre também, muito bem, né? Ele mostra em 78, ele mostra em 86, que a gente vai falar. Daqui a pouco, depois do break, tá? Vamos ouvir aqui uma outra música aí que está em Copas do Mundo, música de 2020, da Copa de 2022, realizada no Catar. Fique com Dreamers, Jungkook, BTS. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Tá aí Dreamers, a música que tocou bastante, né, na época da Copa de 2022. Bom, Leonardo Keeler, Copa de 82, documentário Golé, narrado por ninguém mais, ninguém menos que Sean Connery, um 007. E a narração dele, como eu falei anteriormente, a narração britânica tem um peso diferente, é um negócio diferente. E aqui a gente tem um clima de oba-oba, né? Da seleção brasileira. Até porque é bom falar isso porque o documentário ele foca menos no campo e mais na torcida, no clima, e foca muito no Brasil. Os torcedores estavam muito confiantes, até porque tinha um time mágico também, pelo lado do Brasil. Sócrates, Falcão, Zico. Então a esperança era muito grande, coisa que acabou não acontecendo, né? Que era o título do Brasil. Mas o documentário é bom. Eu acho que ele não é tão bom quanto alguns que vão vir mais pra frente. Eu acho que tem outros que vão conseguir focar, fazer o equilíbrio, né? Que a gente tava falando, que é o jogo, a torcida, a cultura do país de uma forma melhor. Mas é divertido também, assim como os outros, né? A trilha sonora desse aqui é de Rick Wakeman, que eu sei que o Zezinho é fã, né? E fez também a trilha da Copa de 86, aí o documentário Hero, narrado por Michael Caine, novamente um britânico aqui. E se o Brasil perdeu a Copa em 82 para a Itália, né? Perdeu nas quartas de final, que seriam, de final, né? 3 gols de Paulo Rossi. 3 gols de Paulo Rossi, né? Na Copa de 86, a derrota veio para a França aí, talvez a primeira da série de derrotas que o Brasil vai ter para a França, né? Mas o documentário de 82, ele já chama atenção para um personagem chamado Diego Armando Maradona, que em 86 ele se torna o título do documentário, que é Herói. É herói porque é um dos maiores heróis da história das Copas do Mundo, né? Ele foi o grande herói. A gente pode falar que ele foi o grande herói da história das Copas do Mundo pelo jeito que foi, pelo tanto que a Argentina esperava, almejava por aquele título, da forma que ele chegou na final. A Argentina talvez tenha sido desmerecida em praticamente todos os confrontos ali do mata-mata. O Maradona dava um jeito de acionar os atacantes, de fazer o gol, de driblar 1, 2, 3, fazer gol de mão se for preciso contra a Inglaterra, que também tem todo o contexto histórico da Inglaterra ali, naquelas quartas de final. Foi um jogo, talvez um dos melhores jogos da história das Copas, mas o documentário esse sim eu acho que é o melhor, é o meu melhor, porque ele equilibra tudo e ainda traz uma carga emocional muito grande. As trilhas, na hora que aparece o Maradona, aqueles frames com o Maradona ali driblando, é muito diferente dos outros. Eu acho que anteriormente eles conseguiam trazer assim mudança de câmera e também trazer a torcida ao mesmo tempo, só que esse tem um peso maior porque é o Maradona, eles conseguem focar na hora que a gente precisava assistir ali o Maradona fazendo alguma coisa, ele focava na hora certa. Quando dava uma entrada no Maradona, ele caía, aí trazia uma carga de música pra cima dele. Esse é muito bom. E o final também é loucura, né? O final é emocionante, O final é emocionante. Impressionante. Esse aqui, o Hero, vale a pena você assistir. Os documentários, a grande maioria, está no FIFA+, né? Alguns você encontra também no YouTube.
Mas, em linhas gerais, eles são gratuitos, né? Passa também no canal da FIFA, de vez em quando, né? Copa de 90. Soccer Shootout. Se a Copa de 90 a gente já sabe que não foi tudo isso, o documentário não é tão ruim e desprezível assim, Não né? é tão ruim. É a mesma direção, né? Acho que é a mesma direção de 86, por isso que é um bom filme de se assistir. É aquilo, é um equilíbrio perfeito, tu consegue ter noção de tudo que está acontecendo, saber um pouco mais sobre a cultura do país, sobre os jogadores, as mudanças de câmera no jogo são boas, só que a Copa é a pior. Essa Copa aqui para mim é a pior Copa de todas, de 90. A final diz muito sobre, né? 1-0 para a Alemanha contra a Argentina. Revanche, inclusive, da Copa de 86. Pênalti, gol né? de pênalti. Tinha tudo para ser um dos maiores jogos, se a gente for pensar, né? Porque a final da Argentina contra a Alemanha em 86 foi um grande jogo, de viradas, reviravoltas. Maradona teve que virar o herói, assim que ele foi nomeado ali pelo documentário. Mas de 90 não acontece nada demais na final. E a final é o que a gente espera, né, que aconteça algo. Por isso que eu acho que o documentário ele se destaca justamente que ele consegue, né, dá alguma emoção. Dá né? emoção para aquilo que não teve nenhuma. A Copa de 90 realmente é muito ruim. O poder do cinema aqui funcionou aí. Claro, Copa na Itália, né? Copa na Itália, Itália cinema, tudo tinha a tudo ver. para ser uma grande Copa e não foi. Faltou Decepção. só uma pizza e uma massa ali, um bom vinho para... Né? Mas se a de 90 não foi boa, a de 94, claro, para nós brasileiros, né, foi muito destacada. E o documentário, dirigido pelo Murilo Salles, diretor brasileiro, Todos os Corações do Mundo, também é um desses documentários marcantes da história dos documentários oficiais da FIFA, né? É isso aí. 94 ele já traz uma pegada diferente. É um tom mais jornalístico, né? Que ele entrevista várias pessoas. A gente consegue ver diversas fontes falando sobre a Copa do Mundo, seja jogadores sendo entrevistados. Eu não lembro de ter isso anteriormente. Entrevistas mais diretas com jogadores, treinadores, pessoas, mesmo torcedores. E tem um equilíbrio bom porque os jogos também são mostrados, não tanto quanto outros, mas a emoção também é a mesma, né? Não é a mesma que o 86, porque o Maradona, que o Maradona e a Argentina fizeram em 86 também, e aquela trilha de 86 dão uma carga diferente. Então, eu acho que não é tão bom quanto, mas também é muito divertido de se assistir, justamente porque ele divide isso, né? Pela primeira vez tem esse tom mais jornalístico. Aí eu sou suspeito a falar, né? Vai ter outros documentários mais pra frente que eu não sei se tu gostou tanto, mas eu gostei bastante porque traz muitas entrevistas, dados, assim, então é bem legal. 94, lembrando, primeira Copa aí nos Estados Unidos, né? E naquela época, digamos que o futebol era bem mais amadorístico do que hoje, né? Então também tem esse ponto. E o Brasil que foi campeão do mundo nos Estados Unidos em 94 e no México em 70. 2026, de repente. Com o Canadá. Tu já tá querendo, né? Tô querendo trazer outra pauta. Copa de 98 na França, La Coupe de la Gloire, narrado pelo Chambin. O anterior era narrado pelo Liv Schreiber, ator, né? E o Chambin também, ator. A França venceu, né? E, enfim, esse aqui, digamos que... esse aqui eu acho que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor porque... O documentário, eu digo, né? O documentário, E né? o Brasil também, né? O Brasil, com certeza, sem dúvidas, né? Mas tem aquela... Ele tenta copiar algumas coisas de 94, mas ele não consegue, né? Não é tão emocionante assim. Não é só porque a França ganhou. Se bem que foi emocionante pra ti, né? A França ganhar. Eu gostei do resultado, né? Na época. Não, mas não é só porque a França ganhou, porque o Brasil perdeu. Não é tão bom assim. A emoção não é tão bem passada, assim, pelo menos pra mim, né? Então tem bastante câmera do jogo, é bem mostrado isso, é bem filmado, mas não é tão emocionante quanto 94. Copa de 2002, Coreia do Sul e Japão, 7 Games from Glory, né? Narrado pelo Robert Powell, aniversariante do dia aqui. E, bom, aqui nós temos Brasil, a família Scolari. Família Scolari, muito bonito de ver a trajetória ali. Apesar deles não mostrarem tanto assim, eu acho que se o de 2002 fosse de uma forma parecida com o de 86, emocionaria mais, claro. Mas é aquilo, né? Esse aqui realmente é jornalismo. Bem jornalístico. Por isso que é bem jornalístico. Bem traz jornalístico. dados, informações, recordes a serem batidos. E ele é muito acelerado, e eu acho que no ritmo do Japão mesmo. Eles tentam trazer esse ritmo, né? Porque era a primeira Copa na Ásia,
era Japão e Coreia do Sul. Então eles tentam trazer esse ritmo mais acelerado para aproximar um pouco mais da cultura asiática e dos japoneses. Mas eu gostei. Ele não mostra tanta coisa assim, mas ele dá informação. Ele traz bastante informação. Se eu não me engano, é o mais longo, né? Dos documentários. Tem quase ele 2 horas. Tem 2 horas, mais ou menos. Então ele informa bastante. Em 2005, Leonardo, a FIFA fez um documentário retroativo, né, de 14 minutos, né, na verdade é um filme experimental quase, aí, sobre a Copa de 1930, né? Então se tornou um filme oficial também, um curta-metragem de 1930, né? Não tem narrador, são apenas imagens, alguma colorização aí da final da Copa de 30 entre Uruguai e Argentina. Mas em 2006 volta, né, essa ideia, porque foi lançado em homenagem aos 100 anos da FIFA, né, que é em 1904 que ela foi fundada, né? Então lançaram esse documentário alusivo a isso. E em 2006 vem a Copa na Alemanha, The Grand Finale, o título narrado por Pierce Brosnan, mais um 007. Só que esse aqui foi lançado diretamente em vídeo, não foi para o cinema. É o primeiro, né? Lançado para DVD. O primeiro dessa era. 2006, sendo bem sincero, não tem algo que me chame tanta atenção para eu falar que agora é diferente dos demais. Em relação ao documentário. Em relação ao documentário. A Copa, se for falar de futebol, o Brasil decepcionou muito mais uma vez. E é um bom documentário. É um bom. Bem filmado. Não é algo que eu... Não tá na minha lista de melhores, esse daqui. Comparado aos outros que vieram, porque 2002, apesar de não ser o melhor documentário, eu acho que ele arrisca bastante e consegue ali. Pelo menos pra mim, né? Consegue fazer com que eu goste, que eu me informe. É uma forma diferente, né, de fazer o documentário, não é tão emocionante, mas eu gostei. Os anteriores também, aquela coisa, 98 não é tão bom quanto 94 é muito bom. Aí a gente entra naquela linha lá de 86, que é muito bom. E esse é ok, a gente pode dizer que é bom, né? Em 2010, Blu-ray DVD 3D. Blu-ray, mais uma revolução. Aí vem um documentário feito com câmeras 3D, né, na Copa da África do Sul. E chama atenção assim, a capacidade, né, de fazer um documentário com o uso dessa tecnologia que estava se popularizando ali no fim dos anos 2009, né, e 2010 em diante. E depois, Léo, 2014, né, vem a Copa no Brasil, que não tem narrador, mas que tem uma cara bastante documental, né? The Road to Maracanã, o filme oficial aí, tem muita questão de mostrar a cultura brasileira, mostra né? Cultura brasileira, entrevista pessoas de diversos lugares pelo país. É interessante a proposta, eu gostei. Ele não foca tanto assim no jogo, que bom para os brasileiros. E falando de 2010... Só uma crítica a esse documentário, né? Mostra os 7 gols da Alemanha e não mostra o gol do Brasil, não né? mostra. Que injustiça. Copa no nosso país ainda com uma humilhação dessa. Mas 2010, eu prefiro 2010. Eu acho que 2010 ele traz também o contexto da África do Sul, as pessoas, sim. Ali todo aquele Nelson contexto. Mandela, né? Nelson Mandela. E eles mostram também bastante, o que eu gostei, do país que sediou a Copa, como é que foi. Apesar de não classificar, inclusive foi o primeiro país da história que sediou a não classificar. Depois só o Catar também fez isso em 2022, né, que sediou e não classificou. Mas mostra ali porque o povo estava muito entusiasmado com aquilo ali. Foi quase que a África do Sul passou. Mostra o contexto dos jogadores, quanto que eles queriam classificar. E também com as pessoas ali. Então eu gostei bastante. 2014 é mais distante, né? As pessoas estão mais distantes da Copa. Assim, é o contexto do estado. De alguns estados do Brasil. Que deixa legal também. Mas... E a ponte com 50, né? Que o Brasil também tinha perdido verdade, a Copa, isso é legal, né? Isso é legal. Tem essa aquela ponte com 50. Inclusive, um dos entrevistados é ali de São Luís Gonzaga, que ele né? viveu a Copa de 50. A Copa de 50, justamente. Começar o documentário assim é bem legal também. A Copa de 2018, chamada Copa na Rússia, né? O documentário se chamou Dreams e é narrado pelo Damian Lewis. E, né, é uma Copa que, enfim, a FIFA já estava aqui fazendo produções com menor tamanho, já se adaptando, digamos, aos tempos que depois se tornariam tiktokianos, né? Ou seja, muito curto, muito rápido, e faltou para mim assim mais conteúdo faltou aqui, sal, né? Faltou sal. Faltou sal, que nem 2006 e que nem 98, né? Porque
parece que eu tô sendo tendencioso aqui com a França, criticando a França França. campeã de novo. França campeã, o documentário não é bom. Mas faltou um pouco de sal, assim. Talvez até que falte um pouco de sal também na comemoração. Talvez eu tenha me acostumado com os torcedores argentinos lá. Pois é, isso que eu ia falar, né? Mas não, analisando o filme também não é algo, não é tão memorável pra mim. A verdade é essa, não é algo tão memorável. Ele conta bem a história, é bem filmado, mostra os jogos, os torcedores. Mas faltou um pouco de sal também, que não faltou em 2022. Exatamente. Aí vem o documentário mais recente da Copa de 2022, do Catar, né? Written in the Stars, narrado por Michael Sheen, na versão oficial, né? Porque essa versão Written in the Stars está disponível no Dailymotion. E é uma versão reduzida, a FIFA colocou no próprio canal. Então essa versão aqui você encontra, né, no Dailymotion, que eu acho muito estranho, né? Porque, enfim, aqui é a narração do Michael Sheen, no outro é um outro narrador, né? E né, falta muito daí. E esse aqui, documentário, realmente, né? Tem muito sangue, eu diria, argentino. Tem muito aqui. sangue argentino. Aquela final também é cinema só por existir, né? Aquela final ali, Não precisaria inventar nada ali, eu coloco ela como a maior final da história do futebol. Acho que não tem tanta discussão aqui, inclusive, sobre melhores finais do que essa, Argentina e França. E eu confesso que eu torci pra Argentina ganhar, pro Messi ganhar. Confesso aqui. Assim como tu torceu pra França ganhar em 98. Torci pra Argentina ganhar e dar uma emoção diferente, né? Porque eu sou muito fã do Messi. Então, eu acompanhei toda a carreira dele de fato, assim, não desde o início, ali por 2005, 2006, quando ele estreou, mas ali por 2011 em diante eu assistia a maior parte dos jogos do Messi, acompanhava de fato. Então foi emocionante ver ele ganhar. Eu acho que ele merecia esse desfecho na carreira dele. Muito bem, Leonardo. Chegamos ao fim já do bate-papo, viu? Passa rápido, Passa né? muito rápido quando a gente fala de Fizemos futebol, um né? rapidão aqui dos documentários oficiais da FIFA, disponíveis muitos deles no FIFA+. Mas para encerrar o nosso bate-papo, prognóstico para a Copa de 2026, Leonardo Keller. Lá vem. Campeão, a final vai ser qual? Vamos lá, deixa eu pensar no possível chaveamento. Eu acho que a final vai ser entre França e Portugal. Olha só. França e Portugal. Aí o Cristiano Ronaldo tem a chance de igualar, né? Agora é a vez dos fãs do Cristiano Ronaldo. Olha Acho só. que Portugal tem um time... E o Brasil para forte. onde? Agora é a hora que a gente não queria falar, né? Eu acho que o Brasil para nas quartas. Novamente nas quartas. Quartas e final novamente. Quartas de final. Bom, você aí, ouvinte, né? O Zezinho tá lá dizendo que o Brasil vai ser campeão. É o Hexa, né? Tá sim. Obrigado, viu, Léo? Eu que agradeço pela presença, sempre bom. Tô sempre disponível aqui para participar. É muito legal trocar essa ideia sobre arte, sobre cinema. Quando a gente conversa também e une futebol também fica mais legal ainda, que são coisas que a gente gosta bastante de falar sobre. Não é à toa que a gente fez 20 vídeos falando sobre. E assista, né, o Leonardo e eu também lá no Traveling da Copa no canal Cinemec, né? Também faremos um instante especial falando sobre um ranking, né, dos melhores documentários da FIFA. Amanhã a gente grava, né? Amanhã a gente grava e vai ao ar no dia 10, véspera do início da Copa. Muito bem. Zezinho, vamos pro nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Bilheterias, top 5 da semana no Brasil. Em primeiro lugar, Michael, seguido de O Diabo Veste Prada 2. Em terceiro, O Mandaloriano e Grogu. Em quarto, o filme de terror da obsessão. Em quinto, Passageiro do Mal. Nos cinemas estrearam A Revolução dos Bichos, dirigido pelo Andy Serkis, animação baseada na obra do George Orwell. Também o filme de terror Backrooms, Um Não Lugar, né, que conta aí com o Chivitel e Geoffroy Renate Heinz no elenco. E o filme de ação Golpe Explosivo, que tem o Aaron Taylor Johnson, né, em destaque. Segue em cartaz também O Diabo Veste Prada 2, Super Mario Galaxy, Michael, Mortal Kombat 2, Obsessão, O Mandaloriano, Grogu, Passageiro do Mal e Authentic Games no Império Desconectado. Muitas opções aí nos cinemas comerciais de Santa Maria. Mas a nossa agenda cinemeira traz também aí o que vai rolar nos cineclubes. E hoje o Cine Paralelo traz o filme brasileiro Flores Raras. Aí atividade alusiva em comemoração ao mês do orgulho LGBTQIAPN+, e conta com a organização do projeto Paralelo 33, já participou aqui conosco do Matinê, e também do Diretório Acadêmico de Relações Internacionais, Mônica de Menezes Campos. A sessão é aberta a todos, vai ter bolo
e certificado de 4 horas de ACG. A sessão acontece hoje, então, às 18 horas, lá no auditório do 67. Amanhã, dia 2/6, Cineclube Lanterninha Aurélio abre aí o ciclo 48 anos de cultura, cinema e memórias, cinema brasileiro, futebol e memória popular. Serão exibidos o curta Futebol Sociedade Anônima, curta produzido em Pelotas em 2009, e também o longa Linha de Passe, do Walter Salles e da Daniela Thomas, o grande filme brasileiro de 2008, né? Então, 19 horas, lá no auditório da SESMA, entrada gratuita. E também o Cineclube da Boca tem uma programação especial, que vou acessar aqui agora, porque os últimos eles têm lançado justamente quando a gente entra em cartaz aqui, né? Mas eu vi que eles vão ter um filme especial nessa próxima quarta-feira. O filme se chama Nico Sumiu, dirigido por Matheus Rufino. É uma animação em 2D, né? Então, dia 3 de junho, 19 horas, ali no auditório do Prédio 67, entrada franca. Para as notícias, né, vamos trazer aqui a principal da semana, que foi o lançamento pelo governo federal da plataforma Tela Brasil, serviço gratuito de streaming dedicado exclusivamente ao audiovisual brasileiro. A iniciativa reúne mais de 500 obras nacionais, entre filmes, séries, curtas e documentários produzidos entre 1910 e 2025. O acesso é pelo meio da conta gov.br. O lançamento aconteceu durante um evento Rio 2C, ou 2C, né, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Segundo o governo, o objetivo é democratizar o acesso à cultura e fortalecer a produção audiovisual brasileira. O catálogo inicial aí conta com centenas de longas, médias e curtas, né? E muitos filmes clássicos também. É uma programação bem diversificada, vale a pena você conferir acessando o telabrasil.cultura.gov.br. No site, inclusive, as buscas podem ser feitas por temas, né? Tem, por exemplo, diversidade cultural, infância, juventude, brasilidade, ou também você pode acessar pelas formas cinematográficas, né? Ou seja, pode ser ficção, documentário, animação ou cinema experimental. Nos 5 mais assistidos dessa semana de lançamento estão A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, O Órfão, de 2018, curta-metragem, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, O Carandiru, do Hector Babenco e O Que é Isso, Companheiro, do Bruno Barreto. Muito bem, assim chegamos ao fim do matinê ao vivo, em que falamos sobre os documentários oficiais das Copas do Mundo da FIFA com o estudante de jornalismo Leonardo Keller. Ouça os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3. Siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @Rádios UFSM. Próximo matinê será segunda-feira, dia 8 de junho, aí a semana que vai abrir a Copa do Mundo, né? Fechando a nossa trilha de hoje com as canções oficiais aí de temas de Copas do Mundo, vamos ouvir a desse ano, Dai Dai, uma parceria entre a cantora colombiana Shakira e o artista nigeriano Burna Boy. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.